Bom dia, boa tarde, boa noite, vitoriosa, vitorioso. Eu te cumprimento desse jeitinho porque é isso que você de verdade é na sua essência, uma vitoriosa, um vitorioso. E hoje, no nosso papo aqui, na nossa conversa, eu venho falar sobre aspectos mais amplos da nossa morada, do nosso morar. E o quanto a nossa casa tem relevância, tem importância e tem impacto direto na minha felicidade, na minha saúde mental, no meu bem-estar e até mesmo na minha vida financeira. Você está no canal Esmerar pela Essência e se você vê importância nesse assunto, nessa nossa conversa, já enche aí de like, já se inscreve, porque a gente tem muito papo ainda para conversar. A importância desse bem-estar e da saúde emocional que eu preciso, que eu necessito ter dentro da minha casa, vem desde o útero materno. O útero materno foi a minha primeira casa, aquele lugar com aquela aguinha quentinha, sem importar o que viesse depois. Ali eu não estava levando aspectos físicos, aspectos sociais fora de mim. Eu só estava levando em conta o aconchego, o abrigo, o lugar sagrado em que eu estava. Ali eu estabeleci uma conexão com o sagrado, eu estabeleci uma conexão dos primeiros vínculos da vida, dos primeiros vínculos afetivos da vida, sem me importar, sem ter a consciência de nenhum problema que viesse depois. E essa sensação de proteção, de abrigo, de aconchego, de abraço que a gente viveu ali nesse período da nossa vida, ela vai se estender para o resto da nossa existência. E a gente vai sempre necessitar de ter esse lugar de abrigo, de ter esse lugar de aconchego que a nossa casa pode nos dar. E a nossa segunda casa foi o berço. É no berço que a gente vai estabelecer as primeiras conexões, os primeiros vínculos afetivos com a nossa família. E a partir daí, quando saímos do berço e do seio da nossa família, vamos estabelecer, logicamente, maiores relações com maiores complexidades com o restante do mundo. Assim como o útero que vivemos um dia é um lugar sagrado, a casa que fomos morar fora dele também é sagrada. Eu não estou falando de casa bonitinha, de casa rica, de casa super elaborada, bem arrumada, com arquitetura assinada, não estou falando de nada disso. A casa mais linda que eu já vi até hoje foi quando eu era criança. Uma casa de chão batido, de um casal de idosos que morava na beira de um riachinho, e aquela casa era hiper bem cuidada, era toda limpinha, aconchegante, e eu adorava quando eu ia para a beira desse riachinho dar uma passadinha lá, porque inclusive tinha bolinho nessa casa. Essa casa era para mim de pessoas conhecidas, não eram nem meus familiares, mas era para mim uma representação de um lar sagrado, aconchegante, acolhedor. Existe uma linguagem não verbal que comunica as coisas que não são ditas. Assim como a minha roupa comunica autoridade, pode comunicar
que eu sou uma pessoa cuidadosa, que eu tenho autocuidado, que eu tenho autorresponsabilidade, que eu sou uma pessoa que transmite confiança. A minha casa, a mesma coisa. Ela comunica uma linguagem não verbal, através de objetos, através da forma como eu organizo a minha casa. E aquela casa da beira do riachinho comunicava para mim que ali havia paz, havia reconhecimento entre as pessoas, havia gratidão entre as pessoas que moravam ali. Ela trazia essa comunicação, porque a casa é um pedacinho transicional entre nós, entre o nosso eu e o mundo, e a forma como eu me manifesto, como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Ela é a representação da minha vida, ela é o espelho de quem eu sou. A casa é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada. E às vezes fazemos isso de uma forma tão automática, na correria do dia a dia, saindo para trabalhar e voltando para o nosso lar super cansados, exaustos, trazendo a bagagem do que foi vivido durante o dia lá fora, e nem nos damos conta da importância que esse abrigo tem. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E nós devemos, ao sagrado, ter essa gratidão pelo abrigo que a nossa casa nos traz, pelo aconchego, pelo abraço que ela tem a nos dar. Então, vamos parar para pensar melhor sobre esse ponto de partida e o ponto de chegada. E eu vou passar agora, para finalizar esse vídeo, senão ele vai ficar muito grandão, um exercíciozinho de casa para a gente fazer, tá bom? Às vezes a gente não para na vida para pensar em quem eu sou. Quem é você? Quem é você? Você já parou para pensar que eu e você somos únicos? Nós somos uma obra-prima única, exclusiva. E bem assim também são as nossas questões, os nossos problemas, nossos conflitos. Eles são únicos, pertencem a você. E eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui. Primeiro, sobre a nossa casa. A nossa casa, ela reflete muito de nós, né? Todo mundo, hoje em dia, isso tem sido muito falado. E é na nossa casa, normalmente, que a gente vai deitar para dormir. E também que vamos acordar para um novo dia. E eu gostaria de te dar um deverzinho de casa hoje, se assim podemos chamar. Na hora que você for deitar, procura se escutar. Procure escutar da sua alma, do seu coração, o que é que grita em você na hora que você deita para dormir, ou que você acorda no meio da noite. Como a nossa casa é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada, por isso que eu pensei nesses dois momentos tão importantes da vida, no dia da gente, né? O momento em que a gente deita e o momento em que a gente acorda. O momento em que a gente deita, o que é que grita na tua alma? É o arrependimento? É o medo? É a insegurança? Ou é a paz? A paz? Ou você deita com medo do dia seguinte? As suas inseguranças se sobressaem nesse momento.
Queria que você parasse para pensar sobre isso, para que a gente pudesse avaliar esse momento, que é único, que é nosso. Embora às vezes alguém possa estar dormindo ao seu lado ou alguém na sua casa, esse momento é seu, como o de acordar também. A segunda reflexão, como eu já falei, é sobre o acordar. O que te move a levantar, a sair da cama? Você sai arrastado ou você sai com a vida pulsando para cumprir o seu dia, cumprir suas tarefas, organizar sua casa e sair para o trabalho, ou não, ou ficar em casa por alguma razão? Queria que você parasse para pensar nisso, nesses dois momentos tão fundamentais que acontecem dentro do nosso lar, da nossa casa: o dormir e o levantar. E a gente vai conversando por aqui, tá bom? Beijão para vocês, bye! E eu gostaria hoje de estar trazendo uma reflexão muito importante, ao mesmo tempo ela parece que é óbvia. Eu estou aqui tomando meu cafezinho e pensando sobre essas coisas e gostaria de dividir com vocês. E aí, fala aí nos comentários o que vocês acharam da tarefinha. Bora refletir sobre isso? Escreve aí nos comentários se esse vídeo trouxe relevância para você, enche ele de like, se inscreve no canal para que o YouTube possa entender que o que eu trouxe hoje tem relevância para você. Escreve aí como é que está a sua vida, como é que está a sua casa, que eu vou ter imenso prazer em te conhecer melhor. Meu nome é Sandra e esses são os nossos conteúdos por aqui. Tchau, bye bye, vamos esmerar pela essência.